Neste vídeo eu trago os 10 principais pontos táticos da goleada do PSG sobre o Real Madrid na semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Você está no canal Miguel Fortunato, Futebol Internacional, onde a gente fala sobre futebol do mundo inteiro, todos os continentes, e estamos focados nesta reta final da Copa do Mundo de Clubes. Peço o seu like de antemão antes da gente começar a nossa análise tática de hoje. E também você que não é inscrito, se inscreva no canal para receber conteúdos como este. Certo, o Real Madrid então perdeu de 4-0 para o Paris Saint-Germain, uma goleada histórica, né? Afinal de contas, é muito raro o Real Madrid tomar uma lambada dessas, ainda mais num jogo decisivo, num jogo importante, e é mais uma goleada, né, do PSG de Luiz Henrique. PSG que derrotou a Inter na final da Champions por 5-0, derrotou o Atlético de Madrid por 4-0 e também tinha outras vitórias antes, muito impressionantes, né? Eliminou o Liverpool, que era até então o melhor time da temporada, nas oitavas da Champions, eliminou o Arsenal, vice-campeão inglês, nas semifinais da Champions, derrotou o Bayern dentro da Copa do Mundo de Clubes. Então é um time que realmente está fazendo história, é disparadamente o melhor time desta temporada. Mas vamos entender no jogo como que essa vitória histórica aconteceu. Se a gente pegar aqui as escalações, né, o Luiz Henrique mandou o PSG de almanac, né? Aqui no 1-11 que vai ser lembrado para a história, só não está o Pátio, está no lugar aí o Beraldo, porque o Pátio está suspenso e o Pátio também não vai jogar a final. Ele e o Lucas Hernandes tomaram 2 jogos cada um. Então esse é o PSG no 4-3-3, com esse meio campo que circula muito e um ataque que muda muito de posição também. Um time difícil de você marcar, é muito imprevisível e muito intenso, né? Essas são as principais valências, tanto na marcação alta para roubada de bola, tanto nos movimentos com bola, é muita intensidade. E esse é o principal ponto positivo desse time. Por outro lado, o Real Madrid é um time em formação, não é um time pronto como o PSG, e é uma equipe que estava desfalcada, né? Para esse jogo não tinha o Hausen, que é o zagueirão que veio do Bournemouth, que já caiu nas graças e estava fazendo uma grande Copa do Mundo. Não tinha o Alexander Arnold. Então tinha aí 2 desfalques muito relevantes, né? O Arnold sentiu uma lesão aí antes do jogo, o Carvajal e o Militão não estavam 100%. Então, dentre as opções disponíveis, o Xabi Alonso optou pelo Raul Asensio, que fazia uma Copa do Mundo bem ruim, mas mesmo assim ele achou que era a melhor opção botar o Raul Asensio de zagueiro, desfez a linha de 3 zagueiros, que pode ser interpretado como um erro, né? Colocou o Tchouaméni no meio, tirou o Valverde, que é o ponto de equilíbrio do meio campo, e colocou ele improvisado na lateral para marcar o Kvaratskhelia. E aí você muda toda a movimentação, né? Porque uma coisa é o movimento com bola do Arda Güler com o Valverde, outra coisa é o movimento com o Tchouaméni, que é um outro volante de uma outra característica. Então você desfigurou, né? E o Bellingham, que é um cara que estava atuando mais perto do gol, que é onde ele se sente mais à vontade, ali pelo lado direito, ele teve que jogar mais recuado para jogar os 3 atacantes, né? O Gonçalo, o Vinícius e o Mbappé. A gente vai ver nas imagens que eu separei aqui que dos erros do Xabi Alonso nessa escalação, o principal deles foi ter colocado os 3 atacantes, né? Primeiro que os 3 nunca haviam jogado juntos, já jogaram numa semifinal dessa contra o adversário desse porte, né? E aí você tem um problema sem bola muito grande. O Vinícius e o Mbappé com muito poucos movimentos sem bolas, e o Gonçalo nunca tinha jogado contra um time desse nível, desse enfrentamento. Então você deixou a zaga completamente exposta e uma zaga desfalcada e desfigurada, como eu já falei anteriormente. Esse jogo tem um fator curioso, né? Que ele tem aí, nos 8 primeiros minutos, 2-0 para o PSG e muitos lances de perigo chave na partida. Então, já no começo do jogo aconteceu muita coisa, isso mostra a intensidade do PSG, né? Então vamos lá, o primeiro dos 10 frames que eu separei traz a primeira finalização aí do Fabian Ruiz, que é uma defesaça do Courtois logo no comecinho do jogo. Qual que é a desse lance? Você está vendo o Mbappé aqui, ali com
com a sombrinha aparecendo ali bem na entrada da área, né, observando o Fabian Ruiz finalizar. O Mbappé, no início dessa jogada, ele estava marcando o Dembélé, ele estava na marcação do Dembélé e aí estava uma marcação encaixada 1 para 1. Quando o Hakimi é acionado, o Dembélé vai para frente e o Mbappé fica. E aí a marcação sobra. O Fabian Ruiz recebe sozinho. O jogador que está na frente dele ali na finalização, ele sai de onde ele está e vem cobrir o espaço. Porque como o Mbappé não acompanhou até o final, o Fabian Ruiz sobrou livre para finalizar e criar a primeira chance do jogo. Já é uma falha de marcação de um dos atacantes do Real Madrid nesse trio de frente. Aqui a gente tem o segundo lance, né? O segundo lance que tem aí uma defesa espetacular do Courtois logo em seguida. A gente repara que o Hakimi está numa situação de 1 contra 1 e ele vai fazer a ultrapassagem. E nesse passe, nessa ultrapassagem, a defesa do Real Madrid não consegue acompanhar. Você tem que ver que está o Bellingham na marcação, ele não consegue acompanhar. O Hakimi dispara e consegue fazer ali o cruzamento para o Fabian Ruiz. Aqui a gente vê a marcação do Real Madrid, né? No lance do primeiro gol. Esse é o lance do gol do 1-0, que é quando lá na frente o Raul Asensio vai errar e vai aí possibilitar o gol do Dembélé. Mas antes disso acontecer, é tentar entender por que isso estava acontecendo, né? Você vê a marcação do Real Madrid com ali a primeira linha de 4. O Vinícius Júnior, ali meio que... Aquele me engana que eu gosto, mas isso não é uma segunda linha de 4. Ele não está fechando uma segunda linha de 4. São 2 trios aí, né? O Vinícius Júnior não baixava até o final. Então você tinha 2 trios e nesses 2 trios o PSG tinha facilidade para encontrar os flancos nos lados e chegar. E o que aconteceu nesse lance do primeiro gol, com a jogada prosseguindo, e aí encontrando ali depois o erro do Raul Asensio para criar o gol. O Real Madrid ele teve o contra-ataque, né? O Real Madrid estava vivendo do contra-ataque mesmo tendo um sistema mais ofensivo. Mas repare que quando o Real Madrid tem aquele contra-ataque, esse lance é o do Vinícius Júnior, que ele recebe essa bola que está indo em direção a ele finaliza sem ângulo e ela passa na frente do gol do Donnarumma. O PSG ele ocupa o campo de ataque do Real Madrid e o Real Madrid não tem escape para esse contra-ataque. É um contra-ataque, como o time estava muito afundado atrás, vira ali 2 contra 3 e com pouca possibilidade de finalização. O Real Madrid não tinha uma jogada de contra-ataque tramada. Isso é uma coisa, esse era um mérito da época do Real, do Ancelotti, né? Ele tinha mais contra-ataques tramados porque era um time feito para contra-atacar. O Real do Xabi Alonso não, e aí faltou essa qualidade, e como nesse lance, em lances como esse, para tentar espetar e fazer um gol no contra-ataque. Aqui tem o lance do segundo gol, que é o erro do Rudiger, né? Isso com 8 minutos, tudo isso nos primeiros 8 minutos. O Rudiger vai dominar essa bola. Repare como o Dembélé está indo em direção dele, atacar ele. Então, quando falam que é um erro que não é forçado, eu não sei se eu concordo tanto. Tudo bem, o Rudiger errou e ele tinha tempo para executar com perfeição. Mas a pressão do PSG é intensa e te faz errar, né? Porque você sabe que você tem que ser rápido. Então você tem que ser mais rápido do que naturalmente, porque a pressão do PSG é mais eficiente que a dos outros times. Então isso acaba forçando o erro. Então, indiretamente, é um erro forçado, sim. O Bellingham, ele é forçado a fazer esse recuo, porque ele tenta progredir com bola, ali a marcação do João Neves fecha, como você está vendo na imagem, aí ele é obrigado a voltar atrás. Quando ele volta, o Dembélé já ataca, e aí o Rudiger erra e sai o segundo gol do PSG. A sexta imagem que eu trago aqui é o terceiro gol do PSG, né, no primeiro tempo. Esse gol do Fabian Ruiz, aqui a gente já está vendo o passe do Dembélé para o Hakimi, né? Mas, antes disso, o PSG é um tiro de meta que ele sai trocando passes. E o problema de tudo é que o Real Madrid, com o Xabi Alonso, ele quer marcar pressão, mas ele ainda não tem força suficiente para marcar a pressão com a intensidade que o Xabi Alonso fazia no Leverkusen, por exemplo.
E aí, quando você marca alto, sem pressão, sem força, sem intensidade, né, que é a palavra mais da moda, o adversário que tem qualidade para sair jogando vai sair jogando com muita tranquilidade. Então o PSG saiu jogando tranquilo, o Vitinha veio buscar a bola do lado direito, aí ele foi para o meio, aí circulou, aí o Marquinhos recebeu, aí o PSG foi trocando passes com o Real Madrid só olhando ali, numa marcação alta, que o Real Madrid tentava fechar o espaço, mas ele não combatia de fato, e aí eles ficaram trocando passes e esperaram o ataque do Bellingham. Quando o Bellingham salta para pressionar, o Hakimi faz esse passe para o Dembélé. Aí o Dembélé, aí ele já passa, aí o Dembélé aciona o Hakimi em velocidade. Porque quando o Bellingham salta para pressionar, a linha não está fechada. Então ele consegue fazer o passe e ultrapassar. E aí surge a chance de gol. Para mim, esse é um erro fundamental de um time que ainda não está pronto. E acho que o Real Madrid, até ele ficar pronto dentro do que o Xavi quer, ele vai sofrer um pouco e vai tomar alguns gols, não só de times do nível do PSG, mas de outras equipes que souberem se aproveitar disso também. Aí aqui eu trago outro ponto que é um pouco semelhante, né? Só que aqui é o Real Madrid no bloco médio. O PSG está com a bola no meio-campo, fazendo o seu trabalho, e o Real Madrid está nessa linha de 4-3-3, né? 3 atacantes ali na frente, sendo que 2 deles combatiam praticamente nada, só o Gonçalo que combatia mais. Depois o Xabi Alonso botou o Gonçalo para fechar uma outra linha de 4, mas aí a vaca já tinha ido para o brejo. Já estava 3-0, enfim. O que acontece nesse lance? O Real Madrid, nessa jogada específica, ele conseguiu combater ali a posse do PSG e fazer o PSG voltar num primeiro momento. O PSG não conseguiu avançar dentro desse sistema defensivo. Mas o PSG volta e o Real Madrid vem junto. Aí ele começa, se ele não consegue entrar numa defesa que está postada, ele começa a tocar a bola lá atrás. Contra o Atlético de Madrid na estreia, fizeram muito isso também. Começa a tocar a bola lá atrás e quando o espaço surge, aí eles atacam. Esse lance terminou também numa finalização perigosa. Aqui a gente vê a marcação do PSG, o PSG sem bola. Eu achei interessante esse lance no segundo tempo, é o Barcola que dá esse ataque no Raul Asensio. Tudo bem que o Raul Asensio já era muito visado, é um cara que está sem confiança. É um jogador que tem pouca qualidade comparado ao restante dos jogadores do Real Madrid, né, dos jogadores desse jogo em especial, desse nível elite. E além de ter uma qualidade inferior, ele é um cara que está sem confiança. Quando o jogador está sem confiança nesse nível, ele vai errar. Aí o Raul Asensio, ele erra esse domínio, o Barcola ataca. Mas é isso, o PSG ficou esperando a bola chegar no Raul Asensio para atacar. É consciência sobre quem pode ser mais vulnerável no adversário. É uma consciência de jogo de um nível muito alto que o PSG possui. O nono frame que eu trago é sobre o Mbappé de novo, né? E a questão de como o Mbappé ainda está individualista. E acho que o Xabi Alonso vai trabalhar nisso, que ele sabe que ele precisa tirar mais coletividade do Mbappé, coisa que o Luiz Henrique não conseguiu tanto, né? Repara nesse lance como o Mbappé liga ao contra-ataque e ele tem 2 opções de passe em velocidade. Uma que ele poderia colocar pelo alto para uma briga e aqui embaixo na tela um lançamento em liberdade que ele poderia lançar. O Mbappé preferiu tentar o drible e foi desarmado nessa jogada. E por fim, eu trago aqui o lance do quarto gol do PSG, que mais uma vez é a síntese do jogo. Ó. Repare, isso aconteceu já desde o jogo contra o Pachuca, né, quando o Real Madrid teve o Raul Asensio expulso, por causa de um lance parecido, né? Linha alta, marcação alta mal feita, e aí estoura uma jogada de mano a mano lá atrás, e aí ou toma o gol, ou tem um lance que o Courtois defende, ou tem jogador expulso, acontece alguma coisa que coloca o time num risco muito grande de tomar gol. O PSG soube explorar isso, mais uma vez ele atrai o Real Madrid, e aí faz o lançamento em velocidade, que vai culminar no gol do Gonçalo Ramos. Então é isso, uma diferença de um trabalho consolidado para um trabalho que está no início, lembrando que o PSG, quando o trabalho do Luiz Henrique estava no início, o time tomou umas porradas na Champions, né? Correu o risco até de não classificar, então faz parte do processo. Eu acredito que o Xabi Alonso, quando a gente vier falar aqui do Campeonato Espanhol, a coisa vai crescer mais.
Então é essa foi a análise com os 10 pontos determinantes. Gostaria de saber seu comentário, o que você achou também desse jogo, onde o Real Madrid poderia ter feito melhor, como poderia ter feito melhor. Eu acho que poderia ter feito um esquema mais Carlo Ancelotti, né? Aquele Real Madrid mais fechadinho, acho que o Xabi Alonso poderia ter aberto mais mão das suas convicções. Mas enfim, resultado está feito, PSG na final, e voltamos aqui com conteúdos, tentar fazer um pré e um pós da final entre PSG e Chelsea, certo? Um grande abraço, até a próxima.